Boa noite, a paz do Senhor. Quero estar deixando uma mensagem aqui para todos vocês, meus amigos do Face, que estiverem assistindo. Uma passagem bíblica que eu gosto muito está em 1 Reis, capítulo 1, onde conta a história do rei Davi. Rei Davi, que já não é mais aquele rei Davi que conhecemos por apacentar as ovelhas do seu pai Jessé, por matar ursos, matar leões, por vencer Golias. Agora ele é um outro rei Davi, o mesmo, porém só que agora velho, em uma nova situação. O rei Davi agora está no fim de seus dias, como diz a palavra, com frio, nada mais o aquece. E aproveitando dessa situação, onde seus filhos Adonias sai às ruas, toma a frente, dizendo que agora ele vai ser um novo rei, mata animais, coloca 50 homens nas ruas à sua frente, gritando que agora ele reinará. E Adonias sabia que essa não era a vontade do seu pai, pois já havia uma promessa do seu pai, o rei Davi, que quem reinaria seria Salomão, seu outro filho, e que Salomão herdaria o trono. Mas Adonias não respeitou a vontade do seu pai, Adonias não respeitou a vontade do povo, que queria Salomão como rei, porque o povo gostava de Salomão, por ele ser um homem bondoso. Adonias não respeitou nada, Adonias simplesmente foi e fez a sua vontade, se encheu de orgulho, se levantou, como diz a Bíblia, e saiu às ruas. Tentou tomar a frente. E o mais legal dessa história é que Salomão, mesmo sabendo que o povo era a seu favor, mesmo sabendo que a promessa do seu pai Davi era que ele reinaria, que a promessa de Deus era que ele reinaria, mesmo sabendo que os valentes de seu pai, os valentes de Davi, estavam a seu favor, ele permaneceu calado. Ele não se levantou, não foi tirar satisfações com Adonias, não entrou em guerra, e mesmo estando em vantagens, se for ver que os valentes de Davi estavam com ele, mas ele preferiu se calar. Ele confiou no Senhor e descansou. Ele sabia que a promessa era para a vida dele e creu no Deus que não mente, o Deus que não é homem para que minta, que não é filho do homem para que se arrependa. Ele confiou no Senhor e descansou. E mediante tudo isso, o rei Salomão não precisou fazer nada para que essa injustiça fosse revertida. Ele simplesmente descansa no Senhor. E pelo profeta Natã e sua mãe Batseba foram falar com o rei Davi, lembraram da promessa, contaram a ele tudo o que estava acontecendo. E Davi, agora, ainda antes de morrer, passa o trono para Salomão. E os planos de Adonias foram frustrados. Agora quem reina é Salomão. Quem foi ungido ao novo rei foi Salomão, colocado no trono que antes era de Davi e agora é de Salomão. Salomão não precisou fazer nada, porque quem fez por ele foi Deus. Antes de que Adonias fosse o novo rei, tomasse posse do trono, antes disso, Deus incomoda o profeta, incomoda a mãe de Salomão e reverte essa situação. E Salomão é quem passa a tomar posse do trono. Salomão agora é o novo rei. Vemos também na palavra do Senhor, ainda no livro de Reis, a história de Sinaqueribe, rei da Síria, um homem perverso, um homem que blasfemava, que não era temente a Deus, mas que como um general de guerra era um ótimo general. Era um povo que tinha um exército praticamente imbatível. Os assírios, eles eram conhecidos por praticar maldade contra as nações que eles enfrentavam. Eles eram maus e o povo temia a Síria, pois eles eram muitos. E Sinaqueribe ameaça invadir Judá, ameaça invadir
a terra onde quem estava era Ezequias, e manda um recado a Ezequias. Só que quando ele manda um recado a Ezequias, ele não desafia simplesmente Ezequias, ele manda um recado blasfemando contra Deus. E ele era um ótimo general de guerra, mas nosso Deus é o Senhor dos exércitos, e ele, com um único anjo que Deus enviou, venceu 185 mil assírios que já estavam prontos para invadir Judá. Humanamente falando, Jerusalém não teria capacidade militar, capacidade armada para guerrear contra os assírios. Eles seriam destruídos rapidamente. Mas Ezequias, embora tenha ficado com medo, ele creu no Senhor, descansou no Senhor, e a vitória veio do Senhor, que com um único anjo venceu 185 mil assírios. E mais uma vez, antes de que uma injustiça acontecesse ao povo de Deus, a um escolhido de Deus, Deus tomou a frente. Porque a luta não era com Salomão, não era com Ezequias, antes de tudo era com ele, o nosso Pai. Também no livro de Esther, a palavra nos conta a história de um judeu temente a Deus, temente ao Senhor, de nome Mardoqueu, ou Mordecai, vai da tradução da sua Bíblia. E Mardoqueu não se prostrou a um homem respeitado na cidade, na Pérsia, chamado Amã. E esse homem, cheio de orgulho, mais uma vez com orgulho, com vaidade, se envaideceu e tramou contra a vida de Mardoqueu e de todos os judeus. Ele planejava matar todos os judeus. E ele já tinha preparado até a forca para Mardoqueu no seu quintal. E um dia esse homem íntimo do rei Assuero foi até o rei para pedir a morte de Mardoqueu, para pedir que Mardoqueu e os outros judeus, enfim, que fossem mortos. Mas naquela noite, Deus incomoda o rei acorda e resolve ler seu livro de memórias. O rei perde o sono, chama seus empregados para que lessem para ele o seu livro de memórias, porque o rei, ele tem tudo anotado no seu caderno. Não é como nós, que esquecemos as coisas que passam com o tempo. O rei, ele tem tudo anotado. E quando eles começam a ler no livro de memória, eles leem que um dia um homem, um judeu de nome Mardoqueu, que ficava sempre na porta do palácio, ele livrou a vida do rei, porque ele contou ao rei que alguns de seus empregados estavam tramando contra a sua vida. E o rei naquele momento pergunta aos seus empregados: o que eu fiz a esse homem? Que honra eu dei a esse homem? Eu prestei alguma homenagem a ele, por ele ter sido tão bom comigo? E os seus empregados dizem: não, você não fez nada. E é aí que ele resolve prestar honra a Mardoqueu, esse judeu que antes Amã tentava matar, que até então Amã queria o fim. E naquele momento o rei pergunta: quem está no pátio agora do palácio? E seus empregados dizem: Amã está aí. E o rei diz: mandem ele entrar. Talvez Amã estivesse ali esperando o rei acordar. Ele estava ali desde a madrugadinha, esperando o rei amanhecer para falar com o rei. Ele tinha ido, a Bíblia nos conta que Amã tinha ido lá para pedir a morte, para pedir que pudesse matar, autorização para matar Mardoqueu. Mas, para surpresa dele, o desfecho foi outro, porque quando ele entra, o rei já logo pergunta: o que fará o rei para o homem cuja honra o rei se agrada? E quando o rei Assuero fala isso a Amã, mais uma vez orgulhoso, pensa que o rei está se agradando dele, que o rei quer prestar alguma honra, alguma homenagem a ele. E Amã se soberbece e já vai logo falando: olha, rei, você pode colocar as vestes reais, a coroa real, coloque ele no seu cavalo e põe um dos seus príncipes para puxar o cavalo que esse homem estiver andando. Amã diz isso pensando que o rei está falando dele.
Mas na verdade o rei estava falando de Mardoqueu. E quando ele acaba de falar, o rei Assuero diz: então faça assim, pegue o judeu Mardoqueu, coloque no cavalo, vista conforme você falou e puxe o cavalo dele. Então, meus irmãos, mais uma vez, antes de que o Mardoqueu fosse injustiçado, Deus reverteu a história dele. Deus fez novo. Deus mostrou que o dono da história é Ele, que quem faz e desfaz e refaz é Ele, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que a resposta final vem dele, que é nele que temos que crer, que confiar, porque por mais que a situação nos mostre algo, Ele vem e faz ao contrário. Mardoqueu já temia a sua vida. Mardoqueu estava com medo. O medo de um homem poderoso que poderia a qualquer momento o matar e que queria o matar, e já havia uma ameaça de que ele iria o matar. Mas Deus reverteu a história, porque Mardoqueu era fiel ao Senhor. Vemos também no livro de Marcos, capítulo 4, os discípulos estavam no barco, no mar da Galileia, e o mar se agitou, as ondas já invadiam o barco, já estava enchendo o barco, e os discípulos estavam com medo. Mais uma vez, eles estavam com medo, mas eram homens tementes ao Senhor, que andavam com o Senhor. E imagina naquele momento, aquela situação onde o barco ia virar. Eles eram conhecedores do mar, eles eram pescadores, estavam acostumados a andar pelo mar da Galileia, atravessar o mar da Galileia, que na verdade é um lago, mas eles já estavam acostumados. Só que naquele momento o mar se agita e as águas entram dentro do barco. Imagine o medo que aqueles homens estavam. Mas mais uma vez, antes de que um mal acontecesse, antes de que eles fossem lançados ao mar, de que o barco virasse, de que todos eles morressem, mais uma vez Jesus levanta, e a palavra nos diz no livro de Marcos, capítulo 4, que Jesus levanta e repreende o vento, repreende o mar e manda que o mar se aquiete. E assim aconteceu. E mais uma vez, antes que o pior acontecesse, a resposta final veio do Senhor. Antes de que a morte daqueles homens viesse a acontecer, a resposta final veio do Senhor. E o mais lindo está em Isaías 53, onde fala que Ele morreu em nosso lugar e a sua graça justifica todo o pecado daquele que nele crê. E aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando antes de que você, nossos antepassados, tivessem morrido, Ele morreu em nosso lugar, nos livrou do pecado, e não há condenação para nós que hoje estamos em Cristo Jesus. Mais uma vez, antes de que o inimigo vencesse contra nós, Ele se fez homem, veio à terra, morreu em nosso lugar e no terceiro dia ressuscitou. E se você crê nisso e declara com a sua boca isso, Ele está vendo. E o mais Ele continuará fazendo na sua vida, porque o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo de Nazaré, é quem nos redimiu de todo o pecado, nos livrou de todo o mal, e antes de que fôssemos consumidos por todo o mal, Ele morreu em nosso lugar, e Ele voltará para buscar todos aqueles que nele crêem. Amém, irmãos? Espero que essa palavra vá de encontro a você, vá de encontro à sua vida. Não tema, porque antes de que qualquer mal venha acontecer na sua vida, Deus já morreu em seu lugar, Deus já está vendo, Ele conhece a sua história. E Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te livra de todo o mal, Ele te guia, Ele te cuida, porque até aqui tem nos sustentado o Senhor, tem nos ajudado o Senhor, tem nos mantido o Senhor e continuará nos guiando e nos livrando de todo o mal. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.